galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então um pouco sobre o Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. Bom, pra quem não sabe, o filme baseado nesse livro vai representar o Brasil no Oscar, estou torcendo, né? Não vi o filme ainda. E ele ganhou um prêmio no Festival de Cannes chamado Um Certo Olhar também, que é um prêmio, digamos assim, importante, né? Mas enfim. Falando agora um pouco sobre o livro. Bom, aqui no livro a gente vai acompanhar a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida Guzmão. Elas estão ali crescendo no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, meados da década de 30, década de 40 e tudo mais, e a gente vai acompanhando então a vida dessas duas irmãs, né, que em determinado momento elas se separam porque a Guida foge, enfim, não se sabe o paradeiro dela, mas no decorrer do livro a gente vai descobrindo e tudo mais. Enfim, sobre o que se trata, né, ali dessa jornada de duas irmãs e a gente acompanhando a vida delas. Bom, a gente vai ter um foco aqui na vida da Eurídice Guzmão. A Eurídice Guzmão é o típico retrato de uma mulher ali da década de 40, 50, né, que se casa e tem dois filhos, um menino, uma menina, tem um casamento bom, o marido provém tudo, ela é dona de casa, enfim. Sendo que a gente vai acompanhar aqui nesse livro a solidão da Eurídice Guzmão, né? E de como a atmosfera na década de 40, 50 e 60 provocavam um certo tipo de visibilidade na vida de diversas mulheres, porque, enfim, elas não podiam trabalhar e tinha que ser dona de casa, às vezes não gostava do marido e tudo mais. Então aqui a gente vai acompanhando o processo de invisibilidade da Eurídice Guzmão. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro é de que eu acho ele quase um romance de formação, porque a gente vai acompanhando desde a infância da Eurídice, enfim, até o fim da vida dela, de uma maneira muito deliciosa, né? Deliciosa no sentido da escrita da Marta Batalha. Marta Batalha é aquele tipo de autor que te pega pela mão e faz assim, olha, vamos conhecer um pouquinho de cada personagem, de cada cenário. Eu adoro isso, adoro isso. Então a Marta Batalha, ela vai contando pra gente ali como foi esse processo de invisibilidade da Eurídice, né? Desde a infância, a questão da relação do pai da Eurídice e da Guida com elas, né? A questão da mãe também, do processo de invisibilidade que a mãe passou muito mais do que a Eurídice, que já era de uma outra geração e tudo mais. E assim, é muito interessante esse livro nesse aspecto pra gente pensar como era, né, a vida privada das mulheres nesse período, né? Eu acho que até um pouco hoje, assim, né, essa coisa do casamento, de ter os dois filhos e de viver uma vida boa, mas não feliz. Enfim, o livro trata muito sobre isso. Eu achei desse livro, eu achei o livro muito bom, assim, acho ele uma delícia de ler, né, apesar de ser uma história muito triste, tem todos os traços melodramáticos e... Enfim, eu acho que esse livro aqui daria uma boa novela, aliás, das seis seria muito bom ver isso daqui, enfim, filme é bacana, né, de 1 hora e tal, mas uma novela também eu acho que daria pra adaptar muito bem, porque eu acho essa história rica no sentido de que aqui a Marta Batalha, ela não fica presa só na Eurídice. Então, quando ela vai, vamos supor, contar a história do marido da Eurídice, ela vai narrar toda a trajetória desde os pais do marido da Eurídice até o marido da Eurídice, enfim. O que é que leva uma pessoa a se tornar do jeito que ela é e tudo mais. E eu acho isso muito bacana, porque toda vez que um personagem é apresentado aqui nessa história, a Marta Batalha, ela vai contar um pouco da biografia desse personagem, né? Ele não simplesmente surge ali e você não sabe por que ele age dessa maneira, não, ela vai explicar pra gente porque tal personagem age dessa maneira, assim como ela faz com a protagonista, né, que é a Eurídice, e também com a Guida, né, ela vai contar toda a história da Guida, o porquê de ela ter fugido, qual foi o motivo que fez ela fugir e a pessoa que estava envolvida nessa fuga, né, então assim, é muito, muito bem trabalhado isso. E outra coisa que eu adorei, assim, que eu me deliciei, eu critico muito o bairrismo do carioca, porque carioca é muito bairrista, gente. Desculpa, mas é muito bairrista. E assim, é chato, né? Muito chato. Às vezes, carioca, não sei o quê. Tem muito orgulho, né? O carioca tem muito orgulho de ser carioca. Tipo, ter essa... Enfim, essa regionalidade. O que até aí não é um problema. O problema é quando te enchem o ouvido.
Mas enfim, eu reclamo do bairrismo carioca, mas eu adoro histórias que se passam no Rio antigo, né, que é um rio que eu não conheci. Hoje eu conheço o rio moderno, o rio que eu, enfim, que a gente vê aí quando enfim, você vê aí quando você vem pra cá, então quando você anda nas ruas. E esse rio que é nos apresentado aqui no Vida Invisível é muito interessante porque fala sobre um bairro que antes, né, dois bairros na verdade, que antes eram um reduto da elite e da burguesia carioca, hoje são bairros que, enfim, não são tão baratos de morar, obviamente, mas que se encontram num processo de decadência, né? E isso eu vou citar aqui o Rio Comprido, porque eu acho que, enfim, ele foi um bairro muito importante, assim, e tal, mas que hoje a gente vê que tá meio ruim, né? Tipo, no sentido de segurança e todas essas paradas, não é um local mais hoje privilegiado de morar, né? E ele também fala sobre a Tijuca. A boa parte da história se passa na Tijuca, que é engraçado, né? Porque o pessoal aqui no Rio zoa muito a Tijuca e fala, nossa, o Tijucano se acha, não sei o quê. Mas, gente, a gente tem que entender que tem um processo histórico, né, acontecendo ali, porque a Tijuca realmente foi um bairro de elite, né? A gente tem todo casarões e tudo, coisas muito importantes que aconteceram na Tijuca em determinado período. Na Tijuca vem entrar no período de decadência na década de 60, que é onde o livro termina. É até interessante mostrar porque, enfim, isso vai ser um spoiler? Não vai ser um spoiler. No final do livro a gente vê a Eurídice com o marido se mudando pra Ipanema e a autora até fala: Ipanema agora é o local bacana de se morar porque tem os artistas, tem tudo lá. E hoje a gente vê aí que Ipanema, Leblon são bairros bem valorizados, né? Aqui no Rio, a Zona Sul é muito, muito caro pra se morar, por exemplo. Mas enfim, e a Tijuca teve esses seus dias de glória. Eu acho que Tijucano tem muito disso, sabe? De achar que ainda está vivendo ali no auge. De tipo, meu Deus, sou muito importante, eu moro na Tijuca. Gente, acaba que hoje não é mais bem assim, né? Mas enfim, e é uma delícia passar por esse rio antigo que eu tenho muita curiosidade de conhecer, né? Obviamente não dá mais pra conhecer porque, enfim, né? Acabou. Tem como voltar no passado. Mas que é uma delícia quando eu leio, eu fico tipo assim, nossa, que bacana, sabe? Devia ser divertido passear, enfim, nessa cidade que hoje tem sua geografia completamente mudada, né? E alterada por fatores sociais, econômicos. É muito interessante. Eu acho que O Vida Invisível é um bom livro pra passar o tempo, assim. Ele é um livro pra você sentar e ler ele de uma vez, sabe? Tipo, não parar, porque ele é super gostoso de ler, apesar de ser uma história muito triste. Porque, assim, quando a gente vai pensar sobre esse assunto da invisibilidade das mulheres nesse período, né, na década de 40, 50, etc., é muito triste. Porque a gente vê os efeitos dessa invisibilidade até hoje, né? Enfim. Mas mesmo narrando essa história dramática e tudo mais, o livro ele consegue também fazer piadas e, enfim, sabe, a escrita da Marta Batalha tem um humor muito carioca, assim, tipo, saudosista, porque o carioca é muito saudosista, gente, enfim, isso é uma visão minha cearense, tá? O carioca é muito saudosista, com milhões de coisas, tudo mais, e ela resgata isso de uma maneira divertida, que não fica chato, e eu acho que torna o livro uma leitura bem agradável, assim, as páginas passam voando e, enfim, é o que eu já falei, né, pra mim o ponto alto do livro é a construção dos personagens em que ela vai contando a historiazinha de cada um. Enfim, é um livrinho muito bacana, eu tô muito curioso pra ver o filme parece estar muito bom também, né, e, enfim, é isso. Acho que é um bom livro pra se ler em clubes de leitura, né? Principalmente com cariocas, pra gente trocar uma figurinha e tudo mais. É um livro divertido, mas triste, mas que tem lá seus momentos legais, assim, que não é de todo uma melancolia e tudo mais. E é isso, eu fiquei feliz, adoro esse tipo de livro, tá? Que se passa, enfim, no Rio Antigo. E é isso, gente. Espero que vocês leiam o livro e comentem aqui comigo. Gente, só um pontinho a mais. Eu conheci a Marta Batalha e eu acho que... Eu fico pensando às vezes se você conhecer, né? Conheci, cheguei a ver e conversar com ela, falar com ela. E eu não sei se às vezes isso
afeto pra essa de leitura, mas ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Tipo, eu tava na livraria que eu trabalho. Ela chegou e falou assim: Ah, posso autografar? Aí ela pegou o vidro invisível. Eu falei: Tá. Aí ela mostrou assim: Ah, sou eu. Aí eu: Nossa, que legal e tal. Ela, tipo, ela chegou aí, sabe? E o meu livro é autografado. Ai, meu Deus, eu sou muito besta. Mas enfim, ela é muito fofa. Muito fofa. E eu gosto de ler livros de autores que são pessoas legais, assim, que são gente fina com você. Sabe? Enfim, é isso. Gente, eu confesso, eu tenho muito esse negócio de ler livro só porque o autor foi simpático, tipo, a Victoria Schwab. Eu tava na Bienal e, tipo, a fila dela tava fazendo, eu falei assim, porra, a mulher saiu lá dos Estados Unidos, vou lá conversar com ela. Aí, tipo, conversei e comprei todos os livros da Bia Schwab. Todos. Não tinha lido nada, nem tinha vontade de ler, mas ela foi tão simpática e tão legal que eu acabei comprando e lendo, até e gostando, sabe? Eu acho bacana conhecer autores. Eu acho que é isso. Beijo, gente. Tô falando demais. Até a próxima.